push me down, bang, 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 bang. Ain't shady, baby, I'm hot, like the prodigal son. Olá, gente, e aí? Pois é, né? Notícias aí fresquinhas, na verdade quentíssimas, né? Estaremos aí retornando tete a tete, pois é, né? Vamos matar um pouquinho da saudade aí de estar presencialmente juntos. Uau! Vamos lá, né? Dentro das seguranças, de todos os protocolos, na verdade, né? De segurança, para que a gente possa, né, dar continuidade a esse ano ímpar para todo mundo. Na verdade? Pois é. Gente, agora nós precisamos fazer uma revisãozinha, né? Como vocês estão sabendo, nós precisamos aí revisar alguns conteúdos, né? Para também colocar aquela galera que estava meio que afastada aí, a par de pelo menos um pouco do que a gente viu, não é? Na verdade, a gente vai ter que se esforçar um pouquinho mais, né? Ok, pessoas. Então, aí dentro daquelas relações semânticas que a gente trabalhou lá em julho, a gente vai dar uma revisadinha, tá? Então aí eu vou chamar aquela aula e a gente vai dando aí uns pontos, uns toques, para que a gente possa recobrar aquele assunto tão importante em toda e qualquer interpretação de texto e, logicamente, quando você estiver produzindo o seu texto, tá? Lembrando de campo semântico e de tudo que possa aí, não é, estar envolvido na sua produção textual. Lembrando, nada é posto em um texto de forma gratuita, né? Tudo tem a ver com as intenções de quem o está produzindo. Ok? Vamos lá? Vamos ver isso aí. Bom, gente, então vamos lá, né? Vamos falar aí sobre sinonímia, antonímia, hiperonímia. Também vamos falar um pouco sobre campo semântico, para poder introduzir esse assunto, tá? E focando aí na produção dissertativa do Enem, né? Então, olha lá, nós não podemos perder de vista, né, que o Enem ele fornece, tá, aquela cartilha do candidato, tá, do Enem, né, focando a produção textual. Já trouxe para vocês, né, está em arquivo lá no Google Class, mas posso disponibilizar outra vez essa cartilha. Lembrando que essa cartilha nós só temos a do ano anterior, né, a do ano, né, em que acontece o Enem, ela só é publicada pouco tempo antes, tá, da prova. Então, assim, a gente disponibiliza a do ano anterior e a gente vai trabalhar em cima dela. Tá? Então, levando isso em consideração, vamos ver o que é que a gente tem para hoje. Para lá, né? Então, aqui, gente, não podemos perder de vista que a produção dissertativa ou a produção textual do Enem, tá? Ela foca em 5 competências. Então, você, enquanto produtor de texto, você tem que apresentar essas 5 competências que estão aqui. Competência 1, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Competência 2, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver aí o tema, tá? Dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. A competência 3 é selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa do seu ponto de vista. A competência 4, demonstrar o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E, por último, a quinta competência, tá? Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando aí os direitos humanos. Tá? Então, hoje a gente vai focar na competência 1, tá? Levando em consideração, e digo mais uma vez, que nós estamos alinhando aí o conteúdo que é trabalhado no EducaPE com o que a gente está trabalhando aqui. Tá? Então, vamos focar aí essa primeira competência. Então, nós precisamos ver que dentro dessa ideia de demonstrar domínio,
da modalidade escrita formal da língua portuguesa, espera-se de você, tá? Que você não cometa certos desvios, né? Quanto aos desvios, você deve estar atento aos seguintes aspectos: convenções da escrita, acentuação, ortografia, uso de hífen, emprego de letras maiúsculas e minúsculas e separação silábica, gramaticais, regência verbal e nominal, concordância verbal e nominal, pontuação, paralelismo, emprego de pronomes e crase. Escolha de registro, adequação à modalidade escrita formal, isto é, a ausência de uso de registros informais, né, ou marcas de oralidade. E escolha vocabular, emprego de vocabulário preciso, o que significa que as palavras selecionadas são usadas em seu sentido correto e são apropriadas ao contexto em que aparecem. É justamente aqui que a gente foca o assunto de hoje, tá? Então, assim, que escolhas você vai fazer, tá? Que palavras, que vocábulos serão esses? Nós não podemos esquecer, eu volto a focar, nenhuma palavra deve ser colocada, nenhum termo deve ser colocado em um texto de forma gratuita. Você tem que atentar para tudo que você está usando, tá? Você não pode perder de vista que a sua mensagem ela deve ser clara, ela deve ser objetiva, ela deve atender a esses princípios, a essas competências, né, que são exigidas de você. Portanto, a gente não pode esquecer e também não pode deixar de trazer a ideia de campo semântico. E aí a gente vai falar sobre hiponímia e hiperonímia. Então vamos lá. Olha lá. Eu trago aqui um exemplo bem interessante que foi o que eu ouvi, tá, de uma colega minha, né? Nós estudamos juntos e ela gosta muito de jogos e ela passou por essa situação. Ela teve que comprar um bom PC, um monitor, um teclado, um headset, para chegar junto da galera, pois sem esse equipamento sequer ela passaria na primeira fase do torneio. Então, ela gosta muito, né, de jogos, então ela teve que se equipar para poder chegar junto da galera, né? Vocês devem saber que em torneios você deve ter um equipamento muito bom para poder chegar junto da galera que, na verdade, investe pra caramba. E o Brasil, né, ele chega junto aí dos outros países, né, no setor de jogos, no setor de game. Então, trazendo esse exemplo dela, o que está escrito aqui, o que ela vivenciou, né, a gente vai ver o seguinte: a gente precisa perceber que as palavras aí PC, monitor, teclado, headset apresentam uma certa familiaridade de sentido, né, por pertencerem ao mesmo campo semântico, ao mesmo universo, e nesse caso o universo da informática. Já a palavra aí equipamento, ela vai englobar todas as outras. Então, no caso, dizemos que essas primeiras são hiponímias ou são hipônimos e a última é o hiperônimo. Neste caso, hipônimo e hiperônimo são palavras que pertencem a um mesmo campo semântico, sendo o hipônimo uma palavra de sentido mais específico. Aí você tem, no caso, monitor, PC, né, o computador pessoal, teclado, headset, né? E no caso aí, o hiperônimo, uma palavra de sentido mais amplo, não é? Que engloba todas essas outras. Então aí nós temos, tá, essa ideia de campo semântico, contendo o fator hiperônimo, né, e o fator hipônimo. Por que eu falo sobre isso? Gente, porque quando é lançado um tema para você, você vai ter que traçar um campo, tá, semântico de termos, de palavras que tenham a ver com
o tema que é lançado para você. Então você já tem que ter em mente esse campo semântico, esse universo semântico, tá? Que se relaciona com a temática, para que você não possa fugir do que está sendo pedido ou exigido de você naquele momento de produção textual. Tá? Então, por isso é interessante falar sobre campo semântico. Tá? Lembrando que campo semântico tem a ver com semântica, tem a ver com sentido. O seu texto deve fazer sentido. Não é isso? Então vamos seguir aí. Eu trago aqui uma charge, tá? E essa charge é bem interessante, tá? Para aquelas pessoas aí que lembram bem daquela batalha dos aflitos de 2005, né? Entre Náutico e Grêmio, né? E o Náutico ficou bem conhecido, né? No Brasil inteiro depois dessa tal batalha dos aflitos. Então, gente, antes disso, em 2004, essa charge foi lançada, né? E para se referir ao Grêmio, vamos ver lá. Então, o acesso do adversário ao nosso gol é ilimitado e a conexão da defesa com o ataque está muito lenta. Tudo bem, mas daí contratar para o lugar de Adilson um técnico de informática é loucura. Legal, né? Então vamos ler. Tá fazendo referência aí total ao Grêmio. O Grêmio ele ia de mal a pior em 2004, tanto que desceu, né? Desceu, caiu para a Série B. Tá? Então essa leitura que a gente vê aqui, ela é legitimada pelas palavras que compõem o campo semântico do futebol, como gol, defesa, ataque e até mesmo Adilson, né, que é o técnico, que era, né, o técnico do time durante o campeonato. No entanto, o humor, né, reside na escolha de outros vocábulos, nesse caso do universo da informática, como acesso ilimitado, olha aí, internet, acesso ilimitado, conexão muito lenta, o que vai autorizar aí a estranha, né, solução de se pensar em um técnico de informática para treinar um time de futebol, na tentativa de salvá-lo aí, né, do vexame que estava passando, né, e de ter caído para a segunda divisão, tendo em vista que era um time muito conceituado, né, que era o Grêmio. Então, as unidades aí lexicais, elas se aproximam de tal forma que deixam bem claro, né, os limites dos campos semânticos envolvidos no contexto da charge. Então, o do futebol e o da informática. Então, nós temos aí essa ideia. Então, veja como foi utilizado o autor para construir essa charge e produzir o efeito ou os efeitos que ele quis. Ele teve que, né, organizar bem, né, o campo semântico aí relacionado ao futebol, tá? E o campo semântico relacionado à informática, né? Aí nós vamos ter o fator hiperonímio, né, geral, amplo, e nós vamos ter o fator hiponímio, né, ou hiponímico, que aí eu tenho mais das palavras bem, né, específicas para cada campo maior, né? No caso aí, o hiperônimo. Então, seguindo, tá? Nós vamos falar agora de sinonímia, sinônimos. Vamos falar de sinônimos. Mas eu trago aqui algumas outras definições, tá? Vamos aqui focar nisso, por quê? Porque é algo necessário para você produzir um bom texto. Tá? Então, vamos seguir. Veja esse exemplo aqui. Comprei um automóvel 0 km. Comprei um carro 0 km. Então, você vai ter aqui, de pronto, tá? O que as gramáticas trazem, as tradicionais, caracterizando aí a sinonímia, né, que acontece quando em contextos diferentes uma palavra pode ser substituída por outra sem alteração de sentido. Tá? E nisso aí ela vai dizer que elas são sinônimas entre si, que é o caso aqui de automóvel e carro. Tá? Então eu posso substituir automóvel por carro sem ter problema, tá, no resultado do sentido.
um sentido, né? Enfim. Agora, salvaguardando uma linguagem técnica, né? A gente não pode, de modo algum, de em todo, tá? Afirmar que existam sinônimos perfeitos. Pois a substituição de uma palavra por uma outra não se dará em absolutamente todos os contextos ou situações. Então vamos ver aqui um exemplo. Olha, eu tenho aqui as palavras matar e assassinar. Então os verbos matar e assassinar, eles são comumente, né, vistos como sinônimos, mas não admitem uma substituição integral, na medida em que o primeiro, tá, matar, apresenta traços semânticos que legitimam seu uso em contexto em que estão envolvidos seres humanos ou não. Enquanto o último, no caso assassinar, apresenta apenas um traço que é mais humano. Vamos ver aqui, ó. Pode-se matar um homem ou um inseto, mas assassinar aí só vai caber, no caso, ao humano. Né? Então veja aí que eu tenho uma certa diferença que vai me impossibilitar de garantir, tá, que exista essa ideia de sinônimos perfeitos. Tá? Tudo vai depender aí do contexto. Veja, eu tenho essa observação. Eu tenho que prestar bem atenção nisso quando eu estiver aí fazendo aquela famosa, usando aquela famosa estratégia de eu não lembro da palavra, então vou usar um sinônimo. Mas cuidado, tá? Cuidado, porque dependendo do contexto, esse sinônimo ele pode ter ou apresentar uma certa fraqueza, tá? Fragilidade ao que você está tentando argumentar, ok? Então vamos seguir aí para ver mais. Olha lá, eu trago aqui, tá, uma outra charge e vamos lê-la com atenção aqui, tá? Cresce a indignação popular contra a roubalheira dos políticos. Corrupto, ladrão, FDP, safado. Pô, não se pode mais completar sossegado nesse país. Ui, vamos ver aí. Né? Olha lá, gente, eu tenho uma charge bem atual, né? como toda charge é. Tá trazendo, nesse caso aí, uma situação do dia a dia, trazendo a sua crítica. Né? Então vamos ver aqui, né? Vamos ver aqui, vamos analisar. Olha lá, o vocábulo aí, locupletar. Cara, você estranhou, né? Até para falar é meio ruim. Por quê? Porque é uma palavra que a gente não usa no nosso dia a dia. Nós não usamos no nosso dia a dia. Mas quando você está lá, por exemplo, quando você está lá vendo a TV Senado, TV Câmara, você vê alguns políticos usando termos que você não conhece. Você diz, meu Deus, o que é que está usando? Me lembra muito bem Temer, o ex-presidente Temer, que usava o português extremamente formal, às vezes até arcaico, para apresentar alguma coisa para o povo, e isso é estratégia discursiva, tá? Isso é para impactar, isso traz um sentido. Lembre-se, de novo eu digo, as palavras não são colocadas em um texto, não devem ser colocadas em um texto de forma aleatória, não é de graça que está ali. Então, vamos ver por quê ou o porquê dessa palavra está aqui. Então, vamos lá. O vocábulo locupletar, definido como enriquecer, tornar-se rico, tem um sentido aqui similar a esses termos, mas não podemos dizer que idênticos. Por quê? Na medida em que apresenta um tom mais cerimonioso e para uma compreensão integral, não pode ser analisado fora de um determinado contexto. Na charge aqui, esse tom formal em que se apresenta traz para o texto uma ironia. Olha aí,
bem característico da charge, como se aquele ato cometido por ele, no caso o político, não fosse um ato de enriquecimento ilícito, tá? Devido aí à pompa, tá? Desse termo. Né? Então, nesse caso, nós temos aí, olha, aquela bem, trazendo aquela cara de pau, né? Do político, né? A cara de pau do político. Ah, mas eu enriqueci de forma lícita, porque esse povo está dessa forma, né? Então as empresas que eu tenho, o dinheiro que eu tenho, né? Esse dinheiro, ele veio aí, ou essa empresa veio do meu salário de político, quando, na verdade, você vai ver, depois de uma análise puxada aí pelo Ministério Público, né, pelo STF, que foi roubalheira. Né? Mas vamos aqui a essa ideia a mais de falar sobre esses termos, de falar sobre questões sinonímias, de questões antonímias, com mais à frente. Então veja que toda palavra deve ser pensada. Aqui ela foi colocada de uma forma extremamente pensada para produzir, nesse caso, ironia. Tá? Então, seguindo aqui, vamos analisar o outro lado, tá? O lado do povo. Então, do mesmo modo aí, a sequência proferida pelo povo, né? Corrupto, ladrão, FDP, safado. Então, essas palavras, elas não podem ser consideradas idênticas, se, no caso, elas forem apresentadas de forma isolada. Aí não tem o mesmo significado. Aqui, porém, tá, nessa construção, neste contexto, no contexto político, né, que a charge apresenta, elas vão desempenhar uma função comunicativa bastante parecida. Por que bastante parecida? Então, porque, na verdade, né, é o que o povo sente, é o que o povo vê em relação aos políticos, e essas palavras elas estão sendo direcionadas ou fazendo referência ao político. Infelizmente, né, o político, né, é visto no Brasil como corrupto, ladrão, xingado dessa forma que está aí, safado. Então, traz quase a ideia de que todo político é como se está sendo apresentado aí. Seria quase que o sinônimo de político seria corrupto, seria ladrão, seria safado e tudo mais que você possa xingar. Então nós temos aí que dentro desse contexto, veja, palavras que isoladamente não seriam sinônimas, mas que dentro dessa construção aqui você tem como sendo sinônimas. Então, veja, tudo vai depender da intenção, tudo vai depender do propósito comunicativo, tá, do texto. Né? E aqui cumpre perfeitamente. Então você vai ter aí todo um campo semântico sendo previamente construído, né, para que possa produzir o efeito de sentido que o texto quer. E aí você tem palavras que são utilizadas de modo sinonímio. Legal, né? Vamos lá, vamos continuar. E antonímia? Olha lá, gente. Vamos ver aqui. A antonímia, palavras antônimas, palavras opostas. Bom, em uma definição bem ampla, né, a gente pode dizer que o processo de antonimia se caracteriza por uma relação de inversão de sentido entre dois termos, como feio e bonito, rico e pobre, que é o que a maioria das gramáticas, né, elas vão trazer. E que está aí de acordo com o que diz Lopes, né, que ele vai resumir dizendo que a antonímia, tá, traz uma relação de oposição entre itens lexicais como pares antônimos. São antonímicos dos termos A e B se as frases que obtemos comutando-os possuírem, sob algum ponto de vista, sentidos contrários, sentidos opostos. Tá? Mas existem, tá, outras teorias, como a de Hilary e a de Geraldi, tá, que não vão compartilhar dessa definição. Então, para eles, as definições tradicionais
que tratam de sentidos contrários ou opostos implicam antes uma dúvida e não esgotam essencialmente a questão de antonímia. Então, é preciso, portanto, investigar o que se entende por oposição de sentido ou sentidos contrários. Já ouviu falar nisso? Pois é. Vamos ver isso aqui. Né? Vamos ver se eu consigo deixar claro para vocês esse posicionamento de Lari e de Geraldine. Bom, então aqui, ó, esses autores apresentam o exemplo desse par, nascer, morrer, que não representam realmente ações contrárias, mas dois momentos de um mesmo processo, o de viver, o começo e o término da vida. Então, para eles, tá, eu não teria que em nascer e morrer palavras que seriam diretamente contrárias. Né? Por quê? Porque elas fazem parte de um mesmo processo. Tá? Então, da mesma forma, apontam ainda para chegar e partir. Então, nos versos da música Encontros e Despedidas de Fernando Brant e Milton Nascimento, então para a melodia de Milton Nascimento, vão ilustrar a oposição presente em momentos diferentes de um mesmo processo. Então, chegar e partir são dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. Então, veja aí que chegar e partir estariam relacionados aí à viagem, então, ao mesmo processo. Tá? Bom, então, já em abrir e fechar, esse procedimento para eles é diferente. Então, não são momentos de um mesmo processo, mas ações distintas pela direção e pelos resultados que, consequentemente, apresentam. Então, é o caso de subir e descer, por exemplo. Então, apresentam situações contrárias, verdadeiramente falando. Então, ainda para eles, o caso de dar e receber, que podem ser analisados como a descrição de uma mesma cena sob pontos de vista diferentes quanto ao papel dos sujeitos gramaticais. Então, o sujeito de dar é a fonte e o sujeito de receber é o destinatário. Então, papéis considerados incompatíveis na cena proposta. Então, assim, da mesma forma que o contexto é fundamental para estabelecer as relações sinonímias ou as relações de sinonímia, igualmente o é para estabelecer as relações de antonímia no âmbito discursivo. Então, o anúncio que eu vou trazer agora da Casa do Hemofílico do Rio de Janeiro traz a dimensão do processo antonímico ao nível do discurso. Vamos ver? Vendo você vai entender melhor. Nada melhor que um texto, né, ou o próprio uso para a gente compreender. Então eu tenho aqui, você desmaia quando vê sangue? Tem gente que morre porque não vê. Dois Sangue, Casa do Hemofílico do Rio de Janeiro. Então, vamos ver aqui. Olha, eu tenho que analisar todo o texto. Veja que é um texto que é composto de forma verbal e de forma não verbal. Tá? De modo verbal e de modo não verbal. Porque eu tenho cores aqui. Ó. Eu tenho cor vermelha, sangue, vida. Tenho cor negra, que poderia simbolizar aí a morte. Então, você desmaia quando vê sangue. Tem gente que morre porque não vê. Vamos ver lá. Você sabe que o hemofílico é aquela pessoa, né, que precisa de sangue. Ela precisa da doação de sangue. Né? Então, por ela não ver o sangue, ela morre. Tá? Então, vamos lá. Nesse anúncio, baseado num jogo aí, a gente tem um jogo, na verdade, de oposições,
Então, a principal delas se dá na oposição de ver e não ver o sangue. Então, a denotação empregada na primeira construção, ver sangue, vai se opor à conotação da outra, não ver sangue. Então, aqui, por que denotação de ver sangue? Realmente, então você desmaia quando vê o sangue, né? Quando vê sangue, tá? A outra, eu tenho aí conotação porque não ver sangue, né? No sentido de ver, no sentido de não ter, né? Não ter para tomar esse sangue, né? Então, aí você tem essa oposição entre a denotação, ver sangue, e a conotação, não ver sangue. E representa, nesse caso, o não ter sangue disponível para essa transfusão, consecutivamente vai representar a morte para uma pessoa que depende da doação de sangue, né? E seguindo aqui para uma análise maior, a partir, tá, daí interagem as oposições secundárias, que vem a ser o interlocutor, a quem se dirige a mensagem, que é o você, se opondo às milhares de pessoas que precisam ver esse sangue. Então, o traço individual aqui, né, se opondo ao traço coletivo. Então, você não suporta, não pode ver sangue, você desmaia, então você pensa em você, única e exclusivamente. E não está pensando nas pessoas, todas aquelas milhares que precisam ver o sangue. E por não ver esse sangue, elas morrem. Então aqui há uma gradação entre os verbos desmaiar e morrer, né? Olha, de desmaiar a morrer. Também forma uma relação de oposição. Vai formando essa relação de oposição, que vai ratificar o traço de banalidade dessa atitude individual da pessoa que não quer doar o sangue porque não aguenta ver o sangue. Não é? Bom, assim, apropriando-se desse caráter polissêmico do signo, da palavra, né? Seja verbal ou não verbal, eu tenho aí um jogo discursivo nesse anúncio, tá? Representado pelos vocábulos envolvidos aqui e que estabelece uma relação de oposição entre as duas atitudes presentes nesse contexto. Então, veja, aqui eu tenho essa construção bem pensada para produzir esse efeito de sentido que está associado à súplica, né? Podemos assim dizer, ao pedido, tá? Por ajuda, pela doação de sangue. Tá? Veja, podemos dizer que esse texto foi bem construído e que provavelmente ele atingiu o objetivo dele por sua construção, pela criatividade, podemos dizer que sim. Né? Então, aqui nós temos as nossas referências, tá? E ficamos por aqui. Espero que você tenha aprendido algo. Qualquer dúvida, chama a gente, tá? E muito obrigado. Fiquem com Deus. Pois é, pessoas, isso aí foi o que a gente conseguiu revisar hoje, tá? Então, presta bastante atenção, olha, bastante empenho, tá? Porque vocês vão precisar disso aí para dar uma refrescada na memória, no assunto todo. Gente, olha lá, eu não posso deixar de te dar aquele puxão de orelha em vocês, né? Tá? Então, vamos aí, a gente tá dando essa revisada aqui para vocês chegarem junto, tá? Chegarem junto e tirar aí pelo menos um pouco do atrasado, né? Desse tempo aí que de certa forma, ou sei lá, né, você pode ter perdido, tá bom? Então, vamos aí, estamos nessa semana, nessas 2 semanas aí de revisão para a gente diagnosticar o que é que a gente pode melhorar, tá? E colocar aí esse trem no trilho, né, para a gente pegar um vapor pesado aí, tá bom? Então, vamos lá. Semana de revisão, todo mundo aí dando maior gás, todos os professores, e vocês também, para a gente chegar lá, tá bom?
Até a próxima! Shimmy down, bang, 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 bang. Ain't shady, baby, I'm hot. Like the roller coaster.